horrível. Vocês atuavam muito nos hospitais. Aquelas pessoas estão nas camas, moribundas. Você vê a pessoa hoje está bem, mas amanhã ficou grave. Aquilo também é o trabalho lá do... Existem níveis também. Existem níveis. Existiam pessoas praticamente preparadas para aquele tipo de ação. Cada um agia de acordo com o seu nível, de acordo com o seu chamado. Também há... Ok. Lá do outro lado. Sim. Depende de como é que foi... Com certeza. Lá também tem regras e tem nível. E cada nível também tem a sua esfera de ação. E você desobedeceu aquelas regras? Para sair? Para sair praticamente eu não saía. Eu sempre tenho dito que não sair. Foi Deus que me tirou. Foi Jesus Cristo que me tirou daquele meio. Para Cristo te tirar, como é que ele te chegou? Estavas a contar e acabei fazendo outras perguntas no caminho. Mas eu quero já a parte em que Cristo te pegou, porque eu ainda tenho mais vídeos e ainda tenho muitas perguntas. Sim, foi até... começou isso, foi numa reunião que estávamos na Índia. E nessa reunião, praticamente, havia esse sacrifício de muitas pessoas, em vez de animais, pessoas. E lá também tinha governantes, representantes de todas as nações. Representantes angolanos? Sim, praticamente de todos os países. Representantes mesmo de elite. E ela estava a sacrificar pessoas cada vez, praticamente mais sacrifício, mas os anjos também se alegravam. Mais sacrifício, mais as pessoas, mais os anjos também se alegravam, porque quando mais morte de pessoas inocentes, melhor para aquele reino. E nessa praticamente de sacrificar, veio em mim um sentimento que nunca tive no princípio, desde que eu nasci até aquele momento. Comecei a me perguntar qual é o sentido da vida. Essas são as perguntas que começaram a sair. Qual é o sentido da vida? O feiticeiro não é feliz. Nenhuma pessoa feliz quer ver, nenhuma pessoa feliz deseja ver infelicidade em outra pessoa. Sim. Imaginemos que eu seja feliz, eu vou querer a felicidade na outra pessoa. Toda pessoa infeliz deseja infelicidade em outra. Então essas pessoas são infelizes. E ele não vive de uma forma livre. Quando eles dizem que o feiticeiro é livre, é poderoso, é mentira. Ele depende dos espíritos. Eles são escravos. No momento que ele é chamado, obrigatoriamente ele tem que sair. Se não sair, ele morre. Os espíritos não são amigos de ninguém. Os feiticeiros do alto nível, a partir do baixo até o alto nível, eles sabem que são escravos. Mas os espíritos, praticamente, os enganam. Eles enganam. E praticamente, nesse sentimento começaram a nascer dentro de mim, eu comecei a me perguntar qual é a razão da minha existência. Qual é o sentido da vida? E porque também íamos em países onde matávamos cristãos, ok? Matavam pessoas fiéis a Deus, não somente cristãos, mas pessoas fiéis ao Deus verdadeiro, em nome de terrorismo. E ao matar essas pessoas, algumas cantavam e outras oravam, diziam assim: perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão a fazer. É claro que eu sei o que estou a fazer. Como é que ele está a dizer que eu não sei o que estou a fazer? Ainda ora por mim. Alguns cantavam, eles estão a morrer, mas estão a cantar. Só que essas coisas não apresentam nas mídias. É proibido apresentar. E não pode ter câmera aí para filmar. Olha, cada segundo que passa, parece mentira, mas é uma verdade. Cada segundo que passa, morre mais de uma pessoa fiel a Deus neste mundo, que a mídia não apresenta, mas é uma realidade. O terrorismo, a guerra são meios criados para a diminuição da população, para praticamente cumprir o que está escrito. Eles implementaram, isso é a nível mundial. Quando mais sacrifício de pessoas inocentes, melhor. Quando mais sofrimento para o ser humano, melhor para eles. Porque as pessoas vão blasfemar contra o Deus do céu. Essa é a intenção. E nessa, estava já aqui em Angola, sim, praticamente, da viagem para Cabinda. Em Cabinda tinha alguns missionários foram lá para pregar a palavra de Deus. Só que um cristão consagrado é uma ameaça para um país que é governado por eles. Só uma pessoa consagrada a Deus é uma ameaça para aquele reino. Então, estas pessoas que foram para lá praticamente enviaram alguns mensageiros, alguns feiticeiros para impedir a presença deles lá, mas não conseguiram. Então, numa noite, o Espírito diz: olha, vamos para... É teu mandado, vamos para Cabinda. Você? Sim.
De viagem para Cabinda, Foram como aí para Cabinda? ok, fui transportado, eles transportam, os anos transportam. É simplesmente você fechar os olhos e eles transportam. No fechar e abrir de olho, você está no local. Na Índia também foste assim. Eu estava querendo perguntar isso. Foste assim na Índia. Mas voltamos em Cabinda. Sim. Foi lá em Cabinda. Só antes de eu mesmo chegar, praticamente eu e o espírito, antes de nós chegarmos, essa casa estava iluminada. Estava iluminada com uma grande luz. E quem estava por cima dessa casa era um ser que emitia luz própria. Ele tinha luz própria, mas eu conhecia a estrutura de anjos. Ele não era anjo, porque ele não tinha asa, mas ele tinha luz própria e só a sua beleza, praticamente, o seu caráter, a sua beleza, encantou o meu ser. Não resistimos àquilo, tivemos que regressar, porque ele dizia assim, não as toque, porque essas são as minhas joias preciosas. Ele disse, não as toques, essas são as minhas joias preciosas. Disse praticamente aos missionários que estavam acampados. Então nós regressamos. Ao regressar para casa, eu perguntei para os espíritos, quem é aquele? Eles disseram que aquele é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo. Eu queria, dentro de mim praticamente, eu não posso manifestar a eles sentimento de que eu estou triste com eles. Okay. Mas dentro de mim, ele não pode ler os meus pensamentos. Os espíritos, até o próprio Lúcifer também não pode ler os meus pensamentos. E ele também não está em todo lugar, simplesmente está num lugar específico. Então, eu comecei a pensar, comecei a criar curiosidades, começar a nascer dentro de mim desejo de conhecer aquele ser, querer vê-lo e conhecer pessoalmente. Quem é aquele? Quem é aquele? E queria saber, praticamente em mim também começar a nascer desejos, pensamentos que eu nunca tinha desde que eu tinha nascido até aquele momento. Então, queria conhecer, curiosidade, ansiedade. E uma vez apareceu um jovem chamado Bem-vindo Lara, da igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele começou a pregar da palavra de Deus. Só que ele pregava da palavra de Deus, também falava da minha vida. É como se fosse alguém que contou a ele a minha vida. Eu praticamente dizia, eu ficava atento para ouvir o que ele estava a dizer, mas os meus espíritos ficavam agitados, porque não tinha que ouvir cristão verdadeiro. Eu não podia ouvi-lo a falar. E depois de 3 dias, estava agora na minha casa, no meu com aquela ansiedade de querer conhecer aquele ser. Estava deitado, os feiticeiros não dormem quando estão deitados. De repente, eu estava deitado no meu leito e fiquei paralisado. E os espíritos foram expulsos. Apareceu uma luz lá no quarto que estava a iluminar, cada vez aumentava a intensidade. E eu fiquei paralisado. Quando um feiticeiro aparece no quarto de alguém para atacar, ele paralisa todos os membros do corpo humano. Não se movimenta. Só ele não mexe na mente. Ele não tem o poder de mexer na mente, mas eles paralisam todo o corpo, você não consegue se mexer. Ainda que tiver um companheiro de lado para procurar tocá-lo, você não vai conseguir tocá-lo.